Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres. Vou fazer esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, vou trazer um pouco da história da Suíça para mostrar quais fatores que levaram a Suíça a ser um país bem-sucedido e virar um país rico. E na segunda parte, vou trazer algumas anedotas e histórias de pessoas da minha família ou de outras pessoas que eu conheço aqui da Suíça, porque eu acho que para muitas pessoas de fora é difícil imaginar, às vezes, que a riqueza e a prosperidade é algo que é relativamente novo aqui na Suíça e que faz pouco tempo que a simplicidade e também a pobreza fazia parte da grande maioria da população na Suíça. Então, se só quiser ver essa segunda parte, pode já pular para essa parte do vídeo. Vamos lá. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo e seus habitantes têm a maior média de riqueza por adulto. Como é isso possível em um país tão pequeno e montanhoso, sem acesso ao mar e com tão poucos recursos naturais? São vários fatores favoráveis que permitiram à Suíça se desenvolver e superar a pobreza que dominava até relativamente recentemente. Nos tempos medievais, um dos recursos de exporto mais importantes do país eram os homens suíços, como mercenários que foram lutar em exércitos de outros países. Isso porque na Suíça a terra não era suficiente para alimentar todo mundo. Então as famílias pobres com muitas crianças mandaram seus filhos para a guerra em outros países para ganhar dinheiro. Os soldados suíços eram famosos por serem muito brutais e os melhores na luta. Por isso, eles eram muito apreciados nos exércitos estrangeiros. Desse tempo vem também a guarda do Papa no Vaticano, que até hoje em dia é formado só por suíços que ainda trabalham de uniforme dessa época. Desses acordos, não só os próprios soldados ganharam dinheiro, mas também os empresários que intermediaram entre os soldados e os exércitos estrangeiros. O que foi um setor econômico importante durante a industrialização era a área têxtil. Durante os meses frios de inverno, em quais quase não tinha trabalho para os muitos campesinos, se podia trabalhar em casa ou, com o passo do tempo, em fábricas textis. A indústria têxtil gerou um pulo para frente na industrialização do país. Na metade do século XVIII, a Suíça virou o segundo país mais industrializado do mundo, atrás da Inglaterra. Mas devido ao crescimento populacional e às mudanças estruturais, inúmeras pessoas não conseguiam mais encontrar trabalho na agricultura e ficaram empobrecidas. Os que procuravam emprego fugiram para as cidades, onde inicialmente também não havia empregos suficientes. Os mendigos de todos os cantos do país foram mandados de volta para suas comunidades de origem, e alguns dos necessitados também foram trancados em asilos e proibidos de se casar para que não pudessem transmitir sua miséria às gerações futuras. Até então, o país era um país de imigrantes. Para não morrer de fome, o que até esse tempo ainda acontecia na Suíça, muitas pessoas largaram o país em busca de uma vida melhor. Muitos deles foram para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, mas também para o Brasil, entre outros lugares. A exportação da pobreza foi até substituída pelo governo, que muitas vezes pagava o custo de viagem para essas pessoas. Na segunda metade do século XVIII, o país começou a ascender economicamente. Em torno do ano 1880, foi a primeira vez que teve mais pessoas imigrando para a Suíça do que saindo do país. A construção de ferrovias e fábricas criou empregos no curso da industrialização. Além disso, foi criado um sistema de seguro social para proteger os trabalhadores e os agricultores da pobreza. Mas isso em si não era tão incomum. Coisas semelhantes aconteceram nos países vizinhos na época também. Mas por que então a Suíça, um país pequeno com 9 milhões de habitantes hoje em dia,
conseguiu se virar tanto mais rico do que seus vizinhos. O que fundamentalmente distinguiu a Suíça de seus vizinhos no passado, como hoje também, é a situação de sua política externa. No Congresso de Viena, em 1815, as superpotências vizinhas declararam a Suíça como uma zona tampão, neutra, no meio da Europa. Isso era uma grande vantagem, pois posteriormente a Suíça foi amplamente mantida fora de conflitos armados. Isso significava que durante as guerras, parte dos países vizinhos foram destruídas, enquanto a Suíça não sofreu esse mesmo danos. Os recursos que os outros países tiveram que investir na reconstrução do país ficaram à disposição para outros investimentos na Suíça. Outro ponto importante é que no final do século XVIII, a Suíça implementou uma constituição nova, que na época era a mais moderna do mundo. Como uma democracia direta, o voto geral, que era só para os homens na época, e a escolarização obrigatória gratuita para todos. Como a democracia direta precisava um povo que entenda os assuntos sobre quais pode votar, era importante a população ter uma educação boa, além de entender o básico da matemática e escrever. Essa ênfase em um alto nível de educação diferencia a Suíça de muitos outros países. Isso permitiu que a Suíça se especializasse em produtos de nicho e pagasse bons salários a seus funcionários. Sem precisar levar em consideração alianças políticas e militares, a Suíça também podia exportar seus produtos para o mundo todo e comprava matérias-primas internacionalmente. Economistas e historiadores estão relativamente de acordo que a internacionalização das indústrias suíças e o acesso a mercados, bens e serviços estrangeiros tornaram a Suíça rica. Enquanto outras nações europeias estavam envolvidas em guerras, o país construiu sua economia em paz. A neutralidade política garantiu a estabilidade e uma moeda forte, o franco suíço. Entretanto, a Suíça também estava envolvida no colonialismo europeu, por meio de seus vínculos comerciais. Embora não possuía nenhuma colônia, as empresas suíças administravam plantações na América do Sul e na África. Já em 1740, empresários da Basileia estavam negociando escravos e cacau para a exportação de chocolate. A estabilidade da Suíça também foi particularmente favorável para o setor bancário. Além disso, o sigilo bancário fazia dos bancos suíços um local onde os estrangeiros podiam esconder seu dinheiro das autoridades fiscais e de seus próprios países. Além da aristocracia europeia, ditadores e políticos corruptos acumularam fundos ilegais em contas suíças. Isso levou a disputas com países como os Estados Unidos e a Alemanha, que acusaram a Suíça de ajudar e incentivar a fraude fiscal. Além disso, os bancos suíços foram repetidamente criticados por seu papel na Segunda Guerra Mundial, pois enriqueceram administrando os bens dos vítimas do nacional-socialismo. Além dos bancos, muitas empresas estrangeiras se estabeleceram na Suíça, apreciando os baixos impostos e as políticas favoráveis aos negócios. A Suíça abriga atualmente muitas empresas de grande porte, como os setores químico e farmacêutico, indústria de metais leves, engenharia elétrica, engenharia mecânica e na indústria alimentícia. A imigração de mão de obra estrangeira qualificada para a Suíça, sem dúvida, contribuiu para as grandes empresas pudessem se desenvolver bem. Hoje em dia, os suíços são as pessoas mais ricas do mundo. De acordo com o Global Wealth Report de 2022 do Credit Suisse, a riqueza líquida média de um adulto é de mais de $500 milhões. Mas observando a mediana, metade da população tem ativos inferiores a 150 mil francos, enquanto a metade mais rica tem ativos mais altos.
Esse parâmetro faz a Suíça a sexta nação mais rica do mundo em termos de população. Mas nem tudo são flores, nem na Suíça. Mesmo que a inflação na Suíça está em um nível baixo em comparação a outros lugares, ela afeta muitas pessoas. Os salários reais caíram significativamente nos últimos 2 anos, ou seja, aqueles salários sobre os quais a inflação já foi levada em consideração. A proporção de pessoas que vive abaixo do nível de subsistência está quase alcançando 10%. Uma peculiaridade da Suíça é que a pobreza é quase invisível. Você encontra eles na vida cotidiana, mas dificilmente consegue ver suas dificuldades existenciais. Como na Suíça existe uma forte ética de trabalho, isso leva à estigmatização da pobreza e as pessoas não se mostrarem muito quando estão em dificuldade. Tá, agora eu vou levar algumas histórias e anedotas de pessoas que eu conheço para dar um pouco mais uma ideia como que era o passado recente aqui na Suíça. Porque muitas vezes quando eu falo com pessoas de fora, eles pensam que, tipo, na Suíça faz muito tempo desde que todo mundo tá muito bem, desde que tem muito luxo e tal, mas, por exemplo, os meus avós, eles ainda cresceram muito simples. Porque, por exemplo, a geração dos meus avós era muito comum que quase todo mundo não tinha muito, que realmente as casas eram muito, muito simples ainda. Depende um pouco, sei lá, da sua família, de onde que você cresceu na Suíça e tal. Mas, por exemplo, um dos meus avós, ele cresceu sem água dentro de casa, que eles só tinham uma fonte em frente da casa e que eles tinham que ir com um balde para pegar água e levar para dentro da casa. Claro que eles não tinham água quente, ainda mais louco num país que faz muito frio, né? Eles quase não tinham. Eles viviam numa casa de madeira, eles não tinham nada assim. E desde muito cedo ele já trabalhava também, que ele foi com o tio dele sempre para os pastos que estão mais em cima das montanhas, que no verão sempre, bem em cima nas montanhas, as vacas vão das vilas até em cima onde tem grama. Lá não tem nada, só tem umas casinhas onde moram essas pessoas que cuidam das vacas, que lá mesmo é a vida mais simples que você pode imaginar, não tem nada. Não tem nem infraestrutura, igreja, sei lá, é só mesmo essas casinhas de quem cuida das vacas nos pastos. E ele também só foi para a escola durante 6 anos. Depois ele já trabalhava com os animais. E eu noto muito isso quando eu falo com os meus avós, porque eles estão acostumados a uma vida muito simples. Era só depois da guerra, sei lá, nos anos 60, 70, que daí era mais normal a classe média ter bastante dinheiro para poder comprar, sei lá, ter uma vida mais luxuosa. Uma outra história da minha avó, era que lá em casa, quando ela era criança, eles só ganhavam, ou eles só podiam comer frango, uma vez por ano, que daí a família pedia um frango e eles tinham que compartilhar na família. Só que ela gostava muito, muito e ela queria frango, mais. E uma vez, quando os pais dela, os meus bisavós, não estavam em casa, eh, ela e o irmão dela ligavam pra fazenda, não sei onde eles pediram o frango, e eles mudaram a voz pra fingir que eles eram os vizinhos que estavam pedindo o frango, pra eles não ter que pagar. Daí eles foram lá na casa dos vizinhos e pegaram o frango e levaram pra casa e comeram. E só mais tarde que apanhavam dos pais, por eles descobrirem, né, que eles tinham comprado um frango em nome de outra pessoa. Nessa época também era normal ainda, de ter famílias muito grandes. Por exemplo, a minha outra avó, ela cresceu em 12 irmãos e irmãs. E a minha bisavó, ele estava em 16 crianças.
Algo que eu acho interessante também é que até a geração dos meus pais, os Estados Unidos sempre estavam em frente, sempre estavam tipo aquele lugar que você via em filmes que era super moderno, muito avançado, que lá eles tinham tudo, que eram rico e tal, e que nessa geração agora, né, na minha, a gente já tem um olhar um pouquinho diferente para os Estados Unidos, porque hoje em dia já estamos no mesmo standard de vida, ou talvez um pouco mais até. Eu acho que tem a ver muito com a distribuição, que aqui tá melhor, que tá mais distribuído e que tem uma classe média maior. Então a gente já vê alguns pontos mais críticos nos Estados Unidos, enquanto, por exemplo, quando tu fala com alguém da geração dos meus pais, o mais velho, eles ainda têm essa visão de que os Estados Unidos é super avançado, que eles estão, né? Mas hum, na época a Suíça estava menos envolvido do que os Estados Unidos, mas agora já mudou um pouco. Então, esse bem-estar muito grande no país é uma coisa realmente bem nova. Eu acho que se nota também falando com pessoas ou sei lá, quando alguém mais novo conversa com alguém mais velho aqui na Suíça, se nota bastante a diferença de geração nesse ponto específico, por a gente ter crescido ou tido uma infância bem diferente. Que, por exemplo, se pode notar também nos valores e tal das gerações mais velhas que ainda estão virados mais para uma vida mais humilde e tal, que não se poderia ou não se deveria, sei lá, gastar muito dinheiro sem pensar e coisas assim, que também eu acho que também ainda se nota, mesmo nas pessoas mais jovens também, que, por exemplo, talvez alguém de fora poderia pensar, na Suíça não há ter muito dinheiro, então poderia gastar muito, mas eu acho que essa ideia de cuidar do dinheiro, de não, sei lá, ostentar muito também, eu acho que ainda tá bastante dentro da nossa cultura. Pelo menos isso é o meu ponto de vista, a minha experiência. Pode ser que depende da família, que você, sei lá, os valores que tem e tal, mas essa é a minha percepção, meu entendimento daqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima vez.